Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre desconto de benefícios de vale transporte, alimentação ou refeição nos dias de ausência do trabalhador ao trabalho, sejam faltas justificadas ou faltas injustificadas. Lembrando que as faltas justificadas são aquelas previstas na legislação, por motivo de atestado médico, licença paternidade e outras que estão previstas na legislação. Então, é importante entender que tanto o Vale Transporte, que é um benefício obrigatório de fornecimento do empregador, para o empregado se deslocar casa-trabalho, trabalho-casa, quanto o Vale Refeição ou Alimentação, quando a empresa fornecer. Por quê? Porque a empresa, por lei, não é obrigada a fornecer alimentação ao trabalhador. Esse fornecimento vai acontecer ou por vontade do empregador ou por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? Então, uma das premissas básicas, regras básicas para o empregador fornecer alimentação é se inscrever no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, a alimentação, quando o empregador decide fornecer ou quando ele é obrigado por força de acordo com a convenção coletiva, essa alimentação é para fornecimento nos dias de trabalho. Não há previsão legal de fornecimento para dias de ausência ao trabalho. Então, se você entrar no manual do PAT para ver as regras de fornecimento da alimentação, você vai ver, como eu vou mostrar para você agora, a que se destina o PAT, tá? Que é para alimentação do empregado no contexto do trabalho. Então vamos lá, vamos olhar primeiro, vamos ver inicialmente a legislação do Vale Transporte, que define, que determina especificamente o fornecimento para trajeto casa-trabalho e trabalho-casa. Vamos mudar nossa tela aqui para a gente olhar nossa legislação e nossos textos, ok? Então vamos lá, primeiro vamos aqui para legislação do Vale Transporte, ok? Essa é a Lei 7.418 de 85, que ainda está em vigor. O seu parágrafo 4º, o seu artigo 4º, desculpe, a concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador de vale transporte necessários ao deslocamento do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar. Lembrando que é proibido o fornecimento tanto de vale transporte quanto de alimentação em dinheiro, tá, pessoal? A legislação do vale transporte proíbe esse fornecimento em dinheiro. Tem que ser fornecido em vale transporte ou cartão transporte, o que tiver previsto o que tiver de serviço na sua cidade, ok? Essa proibição do fornecimento em dinheiro está aqui, ó, decreto 95247 de Vale Transporte, que regulamenta a lei do Vale Transporte, que é a lei que a gente está lendo aqui sobre os objetivos do Vale Transporte. Então essa lei, esse decreto, desculpe, aqui no seu artigo 5º, ele fala, ó, vedado ao empregador substituir o Vale Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo desse artigo. No caso de falta ou insuficiência de estoque de vale transporte necessário para a demanda e funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo empregador na folha de pagamento imediata da parcela correspondente quando tiver efetuado por conta própria a despesa. Então, só há uma possibilidade de fornecer em dinheiro, é quando faltar vale transporte no sistema público de transporte. Então, é proibido o pagamento em dinheiro. Então, o fornecimento é para os dias de trabalho, então não há previsão para fornecimento em dias de ausência ao trabalho, ok? Então, isso desde já autoriza a empresa a abater ou descontar o que foi fornecido antecipadamente não foi usado. No caso da alimentação, a legislação do PAT, ela simplesmente pede que as empresas se cadastrem no PAT e que o PAT tem um objetivo, uma finalidade de atender aos trabalhadores de baixa renda. Então, atender os trabalhadores de baixa renda. E aqui, ó, quando você entra aqui no material do PAT, eu estou aqui, ó, eu estou acessando aqui, ó, o material
do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, Orientação de Educação Alimentar do Trabalhador. E aqui ele traz o objetivo do PAT, ó. Conceitos e orientação básica, página 9. Então tá aqui, ó. O que é o Programa de Educação Alimentar? É um programa que visa estimular as empresas a adotar processo educativo permanente destinado a fazer do ato alimentar, no contexto do trabalho, uma fonte de saúde, bem-estar e de qualidade de vida e produtividade dos trabalhadores. Quem se destina? Os trabalhadores, empresas de vários setores e assim por diante. Então, é importante você se atentar que a alimentação, ela não é uma obrigação do empregador. Ela é fornecida por força de acordo com a convenção coletiva ou por vontade própria do empregador. Para isso, para que fique configurado que ele forneceu alimentação nos moldes da lei, ele tem que se cadastrar no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele se cadastra e lá ele informa quem é o nutricionista responsável, a forma de fornecimento e assim por diante. Dito isso, cadastrado no PAT, ele fornece alimentação para os dias de trabalho. Eu coloquei uma questão importante aqui para vocês sobre essa questão de alimentação do trabalhador nos dias de ausência ao trabalho. É importante você se atentar que o empregado ele recebe salário mensalmente. O salário mensal do trabalhador é para ele se sustentar e a sua família. A própria Constituição determina que o salário pago ao trabalhador vai ser o salário mínimo como limite, ou seja, ninguém vai receber para 44 horas semanais, 4 semanas de trabalho, menos que um salário mínimo, para que ele tenha condições de se alimentar. Então, a alimentação para os dias que eu não estou trabalhando, ela vem do meu salário, ok? Porque eu vou me alimentar nos dias de ausência ao trabalho. O que se refere à alimentação prevista no PAT, que a empresa se cadastrou, é para os dias de trabalho do trabalhador. Existindo ausência, o empregador pode descontar sem problema nenhum. Então tá aqui, ó. Constituição, artigo 7º, inciso 4º. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado é direito de todos os trabalhadores, né? Tá aqui, ó. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, o trabalhador já tem uma garantia de renda mínima para garantir o seu sustento. Então, não é o Vale Alimentação ou o Vale Refeição que vai cumprir o papel de alimentação em dias de ausência ao trabalho, ok? Então, isso dá o direito ao trabalhador de fazer o desconto nos dias que concedeu e que não houve trabalho. Um detalhe importante, algumas pessoas dizem que é proibido fornecer porque a maioria dos juízes, porque na Justiça do Trabalho isso, na Justiça aquilo, as correntes, os juízes entendem, olha, gestão de pessoas não se faz baseado em decisões judiciais da maioria dos juízes, de entendimentos do judiciário. Gestão de pessoas se faz baseado em normativos, tá? A gente usa muitas vezes uma orientação de uma súmula, de uma decisão, de enunciado, para seguir uma linha de cálculo, mas seguir uma linha de entendimento, mas não é uma regra. E quando isso acontece, a gente chama o empregador para apresentar para ele aquela situação e ele concordar. Mas decisões judiciais, súmulas e enunciados não são normativos legais e eles não podem orientar as nossas decisões, ok? Nós trabalhamos baseado em normativos legais, leis, decretos, instruções normativas, portarias, ok? Então, fiquem atentos porque uma questão importante com relação à alimentação, se forem criadas aí situações de fornecer alimentação do trabalhador em dias que ele não está trabalhando, o que vai acontecer com a alimentação?
As empresas que fornecem por opção própria vão ver que não é interessante fornecer. Ela vai fornecer alimentação o dia que o empregado está sem trabalhar, sendo que ele já recebe salário, no caso de atestado médico, a empresa já paga por aquele dia, então não tem muito sentido. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos e até a próxima.